Sabendo agora que esses triângulos formados aqui dentro de um triângulo retângulo maior, formado pela altura, esses três triângulos são semelhantes, algumas coisas interessantes vão surgir. Então se organize, pegue o caderno de matemática, é conteúdo, vamos fazer as anotações, escrever as perguntas que surgirem para levar para mim no plantão, no encontro virtual. E eu vou colocar para vocês, além desse vídeo, da minha explicação, eu vou colocar para vocês um vídeo do professor Gustavo, que ele também explica essas relações, e aí se você ficar com dúvida, vai lá, conhece a metodologia dele, assista o vídeo dele também, tá bom? Além disso, a gente vai trabalhar com o Khan Academy, que também tem essas explicações, então galera, vocês estão assim amplamente assistidos. Vocês estão assim numa posição muito deliciosa, com vários professores auxiliando vocês nesse caminho matemático, tá? O que a gente vai fazer agora é descobrir aqui relações importantes, relações métricas. O que significa relações métricas? De medida, relações de medida, que são importantes quando a gente olha para um triângulo retângulo, tá? Vamos lá. A gente já identificou os lados que são proporcionais e a gente, sabendo disso e sabendo que esses triângulos são semelhantes, a gente consegue montar algumas proporções aqui, né? Então, por exemplo, se eu pego aqui o triângulo 1 e 2, observem esses dois triângulos. Eu sei que o B está para o C, porque os dois são correspondentes, assim como o H está para o N, assim como o M está para H. Em outras palavras, eu sei que se do B para o C houve uma diminuição, sei lá, de 50%, do H para o N também tem 50% de diminuição e do M para o H também tem 50% de diminuição. Esses dois triângulos eles são proporcionais e o tanto que aumenta do 1 para o 2 num dos lados que são correspondentes, aumenta também nos outros. Vamos anotar um pouquinho aqui essas proporções que a gente vai ver isso surgindo, tá? Eu sei que o lado B, e a gente está aqui no triângulo 1 e o triângulo 2. Eu sei que o lado B é a hipotenusa deste triângulo 2. Então, o B, vamos lá, caneta, espera aí, deixa eu colocar aqui. O B está para o C, os dois são hipotenusas dos triângulos menores, né? Assim como o H, que é este vermelhinho, está para o N, que é o vermelhinho do outro, assim como M, que é o azulzinho. Se você não estiver entendendo neste momento, volta no vídeo anterior que eu explico por que eles são correspondentes, tá bom? O M está para o H. Eu poderia ler assim também, olha. O B desempenha aqui um papel de hipotenusa neste triângulo. Mas se eu olhar para o triângulo grandão, ele é um cateto, né? O C desempenha um papel de hipotenusa neste triângulo pequeno, mas se eu olhar para o grandão, o C, ele é um cateto. Fiquem atentos nisso. Eu não vou falar agora não que eu vou confundir vocês, mas a gente vai ver isso ao longo desta aula agora, tá bom? Bom, montei as proporcionalidades. Então, eu sei que B está para C, assim como H está para N, assim como M está para H. Isso é uma igualdade. Então, observem, se eu pego estes dois, essa igualdade, e multiplico o cruzado, eu tenho que H vezes H, H ao quadrado, é igual a N vezes M, ou M vezes N, né? Porque a ordem do produto não altera o resultado. Essa é a nossa primeira relação métrica, uma relação que eu particularmente adoro, porque quando a gente olha para esse triângulo aqui, quem diria que se eu pegar o H, se eu pegar a medida da altura e elevar ao quadrado,
esse valor vai ser igualzinho à medida desta projeção vezes esta projeção. Foi isso que a gente encontrou. A altura de um triângulo retângulo ao quadrado é igual ao produto das duas projeções. Aqui está em linguagem matemática pura, né? Só com letrinhas, mas a gente pode escrever isso por extenso no caderno. Escreva lá, eu acho importante escrever, olha, a altura, nem vou colocar a altura, vou colocar o quadrado da altura, tá? Escreve lá no caderno. O quadrado da altura de um triângulo retângulo. Vou escrever assim, mas vocês podem escrever por extenso, tá? É igual ao produto, ou seja, a multiplicação das projeções. Projeções. Que letra bonita, hein? O quadrado da altura de um triângulo retângulo é igual ao produto das projeções. Então, se eu pego qualquer triângulo retângulo, qualquer um que eu encontro na rua, e pego essa altura e elevo ao quadrado, esse valor vai ser igualzinho a m vezes n. Isso é bem legal, é uma carta na manga que a gente tem e é uma coisa que a gente pode usar a hora que a gente quiser para resolver qualquer tipo de problema. Tipo o teorema de Pitágoras, sabe? Que a gente sabe que se eu pegar a hipotenusa ao quadrado, isso vai ser igual o cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado, e eu posso usar isso a hora que eu quiser. Isso aqui que a gente acabou de mostrar é tipo o teorema de Pitágoras, só que não é o teorema de Pitágoras, é outra relação que existe no triângulo retângulo que você pode usar a hora que você quiser. Fica lá, disponível. E a gente vai fazer um exemplo para mostrar como ele é legal, assim, como vale a pena saber isso daqui. Ah, professor, eu preciso de decorar isso? Não, você não precisa de decorar. Se você sabe semelhança de triângulos, você consegue montar essa proporcionalidade a hora que você quiser, tá? Como eu ensino isso há muitos anos, eu decorei. Eu sei que a altura ao quadrado é igual à multiplicação das projeções, tá? Triângulos 1 e 3. Então, eu vou pegar esse triângulo aqui e esse triângulo aqui e vou montar a proporcionalidade entre os lados correspondentes, ok? Então, eu sei que o lado B, que é o azulzinho, do triângulo 3, é proporcional ao H do triângulo 1. Então, eu sei que B está para H, assim como C, que é o vermelhinho, oposto ao ângulo uma linha, está para N, que é o vermelhinho, oposto para o ângulo uma linha, eles são proporcionais. Assim como a hipotenusa, mor, que manda em tudo, toda essa bagaça aqui, o A está para o C. Se eu pego esses dois aqui e multiplico o cruzado, eu vou encontrar uma relação também bem interessante. C vezes C, C ao quadrado, é igual a N vezes A, ou A vezes N. O que isso quer dizer, galera? Em palavras, isso quer dizer que C não é o cateto? Aqui ele é hipotenusa, mas eu estou pegando como referência o triângulo grandão original, tá? O C é o meu cateto. O A é a minha hipotenusa. E o N, observe que o N é a projeção desse cateto. Então, essa relação me diz que se eu pego um cateto e elevo ao quadrado, esse valor é idêntico, é igual ao valor da hipotenusa vezes a projeção daquele cateto. Repetindo, cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção daquele cateto, porque o N é a projeção do C. Façam igual eu fiz aqui, ó, façam no caderno, escrevam isso daqui por extenso, usando palavras, tá? Em qualquer triângulo retângulo que a gente encontrar na vida, o cateto ao quadrado vai ser igual a hipotenusa vezes a projeção do cateto.
Essa é outra relação interessante que a gente tem. Pausa o vídeo, faça as anotações e agora eu vou fazer mais uma relação. Então, eu vou apagar aqui. Tchim! E vou lá para baixo. Eu já deixei mais ou menos pronto aqui pra gente, ó. Triângulos 2 e 3. Aí, triângulos 2 e 3. Eu vou anotar aqui do ladinho as relações que a gente já provou, né? Olhando para esse triângulo maravilhoso aqui, a gente já provou que se a gente pegar o valor do cateto C e levar ao quadrado, isso vai ser igual à hipotenusa vezes a projeção dele. E a gente já provou também que se a gente pegar a altura e elevar ao quadrado, isso vai ser igual à multiplicação das duas projeções. Então, são aqui duas relações já provadas nessa aula. Agora a gente vai analisar os triângulos 2 e 3. 2 e 3. Aí a gente analisou o 1 e o 2, o 1 e o 3, agora a gente vai para o 2 e o 3, né? Então, eu vou pegar aqui lado C. Vamos lá. Deixa eu tentar ganhar espaço aqui um minutinho. Nesse quadrinho, nosso quadro branco, né? Aí, ganhei espaço, né? Pronto. Aí, vamos lá. Pegando aqui o 2 e o 3, eu posso pegar aqui o lado vermelho C, está para o H, assim como, vamos lá, C está para H, assim como a hipotenusa A está para o B, e assim como o B, que é o azulzinho, está para o azulzinho do lado de lá. Essa é a nossa proporcionalidade. Queria pegar um negocinho, cadê? Não sei. Vamos lá. Se eu pego aqui esses dois aqui, ó. Fazer assim, ó. Clean. Eu sei que isso é uma igualdade, então eu vou multiplicar cruzado. Então, eu sei que B vezes B, que é B ao quadrado, vai ser igual a A vezes M. Essa relação nos diz que o cateto B elevado ao quadrado é igual a hipotenusa vezes, quem que é o M? Quem que é o M? A sua projeção. Observe que essa relação é idêntica a essa. Só que eu estou mostrando aqui com o cateto C e aqui eu estou mostrando com o cateto B. Mas em palavras é a mesma relação. Gente, desculpa. Tá chegando um monte de mensagem aí. Vamos lá. É a mesma relação. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Sorry. Oh my God. Peraí. Cadê? Aqui. Ai. Isso. E eu já volto lá na nossa aula, hein? Só um minutinho. Fiquem aí, não saiam daí. Pronto, voltei. Aí, pronto. Vamos lá. Analisando aqui essas relações, elas são idênticas. O que elas querem dizer é, se eu pegar um cateto, que pode ser o C, ou que pode ser o B, e o cateto agora que eu estou pegando como referência é sempre o triângulo grandão. Se eu pegar o cateto C ou o cateto B e elevar ao quadrado, esse valor vai ser igual à hipotenusa vezes a sua projeção, a projeção do cateto que eu peguei. Então, eu posso pegar o C e fazer cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção do C.
Ou eu posso pegar o outro cateto, que é o B, cateto ao quadrado, é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. A projeção de quem? Do B. Legal. Nós vamos descobrir, na realidade, quatro relações, tá? Aqui a gente já tem duas, porque essa aqui e essa daqui, essa que eu vou colocar um asterisco e essa que eu vou colocar um asterisco, elas são idênticas. É uma relação só, né? Então, a gente já tem duas relações aqui. Uma que envolve o cateto, a hipotenusa e a sua projeção do cateto, e a outra que envolve a altura e as duas projeções. Agora, a gente vai encontrar aqui uma relação que é bem legal, porque ela envolve todos os elementos principais do triângulo retângulo. Se eu multiplico o cruzado, eu encontro que hipotenusa vezes a altura é igual ao cateto vezes o cateto. Oh, não é possível uma coisa dessa, professora. Como assim temos essa igualdade? Como assim se eu pegar em qualquer triângulo retângulo e multiplicar a altura pela hipotenusa, eu vou ter um valor igual ao cateto vezes o cateto? Oh my God! Isso é quase o teorema de Pitágoras. Ele é muito legal, vocês não acham? Gente, isso funciona em qualquer triângulo retângulo. Se eu pego a hipotenusa e multiplico pela altura, eu tenho um valor igual ao produto dos dois catetos. Escreva no caderno isso por extenso, tá? Porque uma coisa é olhar letrinhas, outra coisa é olhar palavras. Então, você vai escrever lá assim, ó. Em qualquer triângulo retângulo, o produto ou a multiplicação da hipotenusa pela altura, relativa a essa hipotenusa, né? É igual ao produto dos catetos. Porque aí você se desvincula dessas letrinhas, tá? Então essas são as relações. E agora nós vamos para a última relação. Então o que eu vou fazer aqui? Pausa o vídeo, faz as anotações, depois você retorna para a gente ver, para vocês verem essa última, hein? Vou colocar aqui, ó. Vou limpar. Tchananana. Tlim. E nós vamos agora para a última relação que a gente tem. Pronto. Aí. Descobrindo a grande, a estupenda, a magnífica relação entre os elementos do triângulo retângulo. Essa é a relação MOR. Eu acho que vocês já conhecem essa relação. Vamos lá. Muita atenções nessa hora, tá? A gente montou várias relações até agora. A gente viu que se a gente pegar a altura e elevar ao quadrado, isso vai ser igual à multiplicação das projeções. A gente viu também que se a gente pegar a hipotenusa e multiplicar pela altura, esse valor é igual ao produto dos catetos. A gente viu também que se você pega um cateto ao quadrado, esse cateto vai ser igual à hipotenusa vezes a sua projeção. Você pode escrever essa relação assim, ó. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção do cateto. Porque assim, em palavras, ele fica mais entendível, né? Isso vale para qualquer triângulo retângulo. Então, eu vou pegar aqui duas relações que a gente descobriu e vou colocar aqui para nós. Ó. A gente sabe que se eu pego o cateto B ou o cateto C, vale aquela relação ali. Então, primeiro eu vou pegar o cateto B e vou escrever isso. Ó. B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção do cateto. E a mesma coisa se eu pego C ao quadrado, isso vai ser igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Eu tenho aqui duas igualdades. Na matemática, a gente sabe que se a gente tem, por exemplo, 3 igual a 3 e 5 igual a 5, se a gente tem duas igualdades,
a gente pode somar essas duas igualdades, que a gente vai cair numa igualdade também. Então, se eu sei que 3 é igual a 3 e 5 é igual a 5, eu sei que a soma desse termo com esse termo, que é 8, vai ser igual à soma desse termo com esse termo, que é 8. Isso aqui é uma estratégia matemática até de resolver sistemas de equações que vocês aprenderam ano passado, lembra? Que era o resolver por soma, né? A ideia vem daqui. Eu tenho aqui como se fosse um sistema. O que eu vou fazer é somar, para cair numa igualdade também verdadeira. Então, B2 mais C2. Já viram isso? Outra vez? Outras vezes? Vai ser igual a A vezes M mais A vezes M. Da forma como isso aqui está escrito, eu tenho um termo comum, que é o A. Observe que se a gente tem assim, por exemplo, pensar, como é que eu posso explicar isso aqui para vocês? 3 vezes 4 mais 3 vezes 5, eu posso escrever isso daqui colocando 3 em evidência. O 3 que multiplica 4 mais 5. Porque desta forma que está escrito aqui, é como se eu tivesse feito a distributividade, ó. 3 vezes 4 mais 3 vezes 5. Aqui eu tenho uma soma e eu tenho termos em comum, então eu posso colocar o A em evidência, que é o que eu fiz com o 3 aqui, ó. Colocando o A em evidência, eu tenho que, antes da distributiva acontecer, eu posso reescrever essa soma como A que multiplica M mais N. Observe que eu não estou mudando nada, eu só estou escrevendo de uma maneira diferente. Se eu fizer a distributiva, eu volto aqui. Então, até agora, eu estou assim, ó. B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A que multiplica M mais N. Só que, galera, M mais N, volta lá no desenho original. Quanto que é M mais N? É a nossa hipotenusa. Então, no lugar de M mais N, eu posso colocar o valor de A. Então, eu tenho que B2 mais C2 é igual a A vezes o que está dentro do parêntese, que é A. Uhul! Quem é isso? O que é isso que a gente acabou de encontrar? B2 mais C2 é igual a A2? É o nosso famoso, estupendo, maravilhoso, já conhecido Teorema de Pitágoras. E o que acabou de acontecer aqui agora foi uma prova, uma demonstração do Teorema de Pitágoras usando semelhança de triângulos. A gente viu a demonstração do Teorema de Pitágoras usando quebra-cabeças, né? E agora vocês viram uma demonstração usando semelhança de triângulos, que é uma demonstração mais algébrica, né? É uma demonstração lindíssima, maravilhosa. Bom, é isso. Nós temos agora tá aqui. Eu tenho uma setinha aqui, quer ver qual que é a setinha? Ó, a gente tem aqui, vou colocar verde, uma relação importante que envolve a altura e as projeções. Duas relações importantes, essa aqui envolve todos os elementos principais do triângulo. Hipotenusa, altura, cateto, cateto. 3 envolve o cateto, a hipotenusa e a sua projeção. E 4, Teorema de Pitágoras. Essas são as 4 relações importantíssimas que envolvem os elementos do triângulo retângulo, tá? E aí, para finalizar nossa aula, se você estiver cansado agora, dá um tempo, faça as anotações, retorne depois, tá? A gente vai fazer agora um exemplo simples para vocês verem como colocar isso em prática, tá? Tcharam! Vou descer aqui.
deixei já preparadinho aqui pra gente, um exemplo pra gente entender melhor. Eu coloquei aqui um triângulo, retângulo, é o famoso 3, 4, 5, e eu quero, eu sei os valores dos catetos, poderia até ter colocado menos valores aqui, nem precisaria ter colocado esse aqui, ó. O que eu tô falando é o seguinte, se eu coloco aqui, ó, eita, Lele, peraí, aqui. Ah, tá, é porque eu escrevi. Se eu não tivesse colocado esse daqui, eu poderia usar primeiramente o teorema de Pitágoras para encontrar um dos catetos, né? Tá? Eu dei 3 valores aqui e eu quero que a gente encontre este valor aqui, que é a nossa altura, este valor aqui, que é a nossa projeção do cateto 4, e este valor aqui, que é a nossa projeção do cateto 3. Sem essa aula, vocês não teriam um repertório para isso. Mas agora a gente sabe que todos esses elementos se relacionam. A gente sabe que a altura ao quadrado é igual a projeção vezes a projeção. A gente sabe que se a gente pega um cateto e eleva ao quadrado, isso vai ser igual à hipotenusa vezes a sua projeção. A gente sabe também que os elementos principais se relacionam, que a hipotenusa vezes a altura é igual ao cateto vezes o cateto. E a gente sabe também o nosso teorema de Pitágoras, que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então a gente tem aqui uma coleção de relações que a gente pode usar. Se a gente, eu não sei essas relações, não quero decorar. É só pensar nas relações de semelhança que existem entre esses triângulos, tá? Vamos lá, eu quero descobrir o H, por exemplo. Bom, eu posso pensar que o H ele se relaciona com a hipotenusa e com os catetos. Então eu posso usar essa relação aqui, ó, para descobrir o H, por exemplo. É um dos caminhos possíveis, tá? Então eu sei que a hipotenusa vezes a altura vai ser igual a B vezes C, cateto vezes o cateto. Eu tenho os dois catetos, eu tenho a hipotenusa, monto uma equação que vai me dar só a altura. Então, a hipotenusa é 5, então 5 vezes H vai ser igual a 4 vezes 3, H vai ser igual a 12 quintos, que aí é só fazer as contas direitinho, vocês vão encontrar que é 2,4 centímetros, se tiver em centímetros, né? Usei a relação para descobrir o H. Agora que eu sei o H, eu posso usar aqui o teorema de Pitágoras nesse triângulo para descobrir o N. Eu posso usar o teorema de Pitágoras aqui para descobrir o M. Eu posso usar... O que mais que a gente pode usar? Vamos usar uma relação nova, né? Igual roupa nova, né? Tem relação nova, vamos usar a relação nova, né? Eu vou usar, olha, cateto, projeção e hipotenusa. Eu sei que o cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. O cateto aqui é 3. Então, eu sei que 3 ao quadrado é igual a hipotenusa, que é 5, vezes a sua projeção. Então, eu usei essa relação aqui para descobrir o N, que eu não tenho. Então, vai ser 9 é igual a 5 vezes N, dividir os dois lados por 5, 9 quintos. N vai ser igual a 1,8 centímetros. Agora que eu sei o N, e eu sei que a hipotenusa é 5, né? N mais M é a hipotenusa, então é só fazer 5 menos 1,8 que vocês vão encontrar aí o valor de M. Ficou fácil, né? 3,2 centímetros. Esse é um exemplo que a gente usa as relações métricas do triângulo retângulo para encontrar alguns valores desconhecidos. Tá bom? Então é isso e até a próxima aula. Um beijo!